Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse é o portal Rubem Gonzalez, preparando-se para os novos formatos, deixando claro para vocês que nós vamos ter pelo menos uma vez por semana perguntas e respostas, onde vou interagir com todo mundo. Nessas lives aqui que a gente está fazendo, elas vão ser encurtadas, vamos passar ao ponto de entrevistas e o canal Geoforça, como hoje. Entramos no meio da tarde e demos a notícia, o que nós estamos devendo sobre a análise da Colômbia, análises pontuais sobre todos os problemas que estão acontecendo no mundo, no planeta. Geoforça vai ser isso, além de programas que nós vamos fazer estruturados. Programa de armamento, uma hora. Só que o mundo está um pouco agitado. Então, vocês entendam que o foco, no momento, não são para as dobras da história que a gente conta aqui sempre, Operação Drop Shot, tudo isso aí, coisas que as pessoas talvez nem soubessem que existiram se não ouvissem aqui, não vissem com a gente aqui, não ouvisse. Que a gente aqui praticamente é uma narrativa. A narrativa, eu para vocês, uma linguagem simples. De vez em quando vai ter um errinho de português, que eu sou um de vocês. Todos erramos, todos. Aqui não é aula de gramática, não é nada disso. E pode haver alguma coisa, um erro de concordância, um erro plural, singular, qualquer coisa, um termo usado errado. Isso é normal, isso acontece na vida da gente. Inclusive, quem dá uma ênfase total a isso, infelizmente, é o brasileiro. Outras nações não dão essa ênfase toda, mas aqui não. Aqui o importante é falar bonito. E eu não falo nem bonito nem feio, eu falo uma linguagem que vocês entendam. E, como eu falei, os temas políticos aqui eles são recorrentes em relação aos acontecimentos. O nosso canal vai se ater aos acontecimentos. A análise. Eu fiquei devendo algo e ainda não fechei o processo. Vou fechar o processo com o Cláudio aqui. Quero ver se o Cláudio vem amanhã ou depois para a gente fechar o processo de segurança pública no momento. Tem várias variáveis para ser colocadas em cima da mesa. A principal de todas elas hoje é tentar entender, com os olhos da gente, o que aconteceu. Por que o título da segurança pública? Por que esse título? Por que o título O Sonho do Brasileiro? O que é o sonho do brasileiro? O que é o sonho do brasileiro? O sonho do brasileiro hoje é esse. É a segurança pública. Nada mais hipnotiza o brasileiro do que isso. Afinal, por que essa conclusão que segurança pública é o sonho de todo brasileiro? Por acaso o brasileiro não sente fome? Por acaso o brasileiro não quer uma moradia melhor? Por acaso o brasileiro não quer lazer? Por acaso o brasileiro não quer a cerveja dele no final de semana? Seu churrasquinho na laje? Por acaso o brasileiro não quer o melhor transporte, uma escola mais decente para o seu filho? Eu pergunto, eu respondo. Sim. Mas eu respondo com conhecimento de causa, de quem anda no meio do povo, de quem é um de vocês. Nós somos todos iguais. Eu apenas tive coragem de montar um jornal, de montar um portal, de montar um canal e falar com vocês. Eu sou apenas representante de vocês todos. Sou um sindicalista do povo brasileiro. Sim, o brasileiro quer tudo isso. Porém, tudo isso você só conquista e só tem prazer se você tiver segurança pública. Todos os brasileiros estão sofrendo déjà vu. Muitos sonham com a época que não viveram, mas eu vivi. E posso falar, relatar a experiência própria, o que é a segurança pública hoje e o que era há 40 anos atrás. Posso fazer um parâmetro tranquilo entre 1980 e 2020, 2015, 2018, 2010, ou qualquer ano depois da nossa ilibada nova república e do desarmamento em massa da população. Segundo consta, era isso que transformaria o Brasil numa sociedade suíça. Essa talvez seja a maior falácia de segurança pública em nome de valores que não nos dizem respeito.
Temos hoje instalado no Brasil um narcoterrorismo implantado aqui, dividido entre dezenas de facções de norte a sul, das mais fortes às mais fracas, de milícias variadas e grupo de extermínio. Não consta que nenhum deles entrou na Polícia Federal ou no Ministério do Exército pedindo porte de arma, até porque não existe porte de arma nem para policiais, no que concerne a armas longas e calibres proibidos. E eles têm isso, só andam com isso. Nossas forças paramilitares, narcoterroristas e seus combatentes diretos, inimigos a troco de dinheiro, não abrem mão de belos espécimes de fuzil. Todos os dados em regiões urbanas ou conurbadas, entre vias e vielas, todos eles andam com armas que têm um alcance letal de até 3 quilômetros ou mais. 3 quilômetros, para quem não sabe, muitas vezes é a distância entre o início e o fim de uma cidade. Uma cidade de porte médio, muitas vezes, não tem um centro maior que 3 quilômetros. Imagine um belo espécime de 17 anos de idade, cheirado, totalmente sem responsabilidade social nenhuma, com um fuzil desses atirando a esmo. Muitas e muitas vidas foram tiradas e ceifadas dessa forma. Houve um baile funk aqui na minha cidade, onde um desses rapazes, se exibindo, deu uma rajada e matou 3 pessoas. Belo encontro, bela diversão. Hoje, o que aterroriza o nosso povo, e por isso qualquer cidadão médio brasileiro, um brasileiro médio, mal empregado, desempregado ou mesmo assalariado, tem uma visão da violência bem diferente do morador da Zona Sul, da zona nobre da cidade, do cidadão que mora em bairros distantes das faixas de Gaza da nossa vida. Afinal, a nossa elite pensa e se sente imortal. Em nenhum momento passa pela sua cabeça que ela possa ser vítima dessa violência comezinha e gratuita que faz parte do nosso cotidiano, do meu, pelo menos, e da maioria de vocês, penso eu. Sim, eu, Rubem Gonzalez, por viver na periferia, por ser membro dela, posso conhecê-la melhor com a palma da minha mão, percorrer e me relacionar com pessoas desses bairros e ter que trabalhar nesses lugares. Não tenho nenhuma visão romântica sobre os mesmos. Não tenho a visão idílica de alguém que recebeu instruções, por exemplo, do Marcelo Freixo, para dizer qual é a relação dos criminosos da comunidade com os cidadãos comuns. Essa visão de almanaque nada mais é do que uma visão distorcida do que ao mundo é a maior prova disso. Que os editores e redatores dessas fantasias são políticos e politiqueiros profissionais, vindo de partidos da pseudo-esquerda que, para se manter perto do poder, necessita maciçamente dos votos da região nobre da cidade. Isso, para ficar pseudamente defendendo pobres coitados da periferia, esses partidos precisam ser votados maciçamente nas regiões nobres da cidade. É um fenômeno a ser estudado. Antropólogos, debrucem-se, por favor. Estudantes da Fundação Getúlio Vargas, peguem os números. E a mais acachapante prova que nós tivemos disso aqui no Rio de Janeiro, vou usar o Rio de Janeiro como a síntese disso tudo, mas tome cuidado que a sua cidade vai virar o Rio de Janeiro, se continuar nesse ritmo, fica tranquilo. Não ria. Não pergunte por quem os sinos dobram. Eles podem estar dobrando por você. Estamos num Brasil só. O navio é um só, o barco é um só. Quando ele afunda, a proa afunda antes ou a popa afunda antes. Mas o navio vai todo para o fundo. Tome cuidado com isso. Palavras de quem conhece, palavras de quem vive aqui. A maior prova disso nós tivemos em 2016, na eleição de prefeito nessa cidade, onde pela primeira vez um desses candidatos, um desses partidos, a Cocadinha da Zona Sul, foi ao segundo turno contra um candidato neopentecostal, que tinha índice de rejeição altíssimo, que era malquisto pela maioria da população. Porém, quando afrontado ou confrontado com esse cidadão, a realidade veio à tona e o cidadão comum da periferia votou em massa em Marcelo Crivella. E o revolucionário protetor dos pobres da periferia, o defensor das vítimas da sociedade,
mas que mora no bairro nobríssimo da Zona Sul, foi humilhantemente derrotado em todas as sessões eleitorais. Só se salvou exatamente na Zona Sul. Por mais irônico que possa parecer, em lugares onde a renda por mês é maior do que a renda anual dos moradores da periferia, que não aceitaram o auxílio, o carinho e a solidariedade do Marcelo Freixo e votaram no Marcelo Crivella. Incrível como nada disso dá resultado. E o resultado veio à tona. A solução da periferia veio à tona. Marcelo Crivella e o revolucionário foi humilhantemente derrotado, provando mais uma vez que na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra. O que a Rede Globo e seus canais por assinatura vendem nada tem a ver com a realidade, muito menos um discurso patético parecendo uma nota de R$ 3 de um homem público como Ciro Gomes. Não estou falando de política, estou falando de uma declaração que afirma conhecer muitas favelas do Rio, porque, segundo mesmo, ele morou 11 anos aqui. Esqueceu de avisar, por exemplo, que ele morou 11 anos no metro quadrado mais caro, talvez, do país. Morou aqui numa ilha da fantasia, onde nada falta, onde o Estado, de fato, está, onde a segurança bate continência, onde o morador da favela só entra como serviçal. Esse cidadão não conhece nada do Rio de Janeiro, absolutamente nada. Se foi nesses lugares, sempre foi como uma figura pública. Nunca entrou num recinto desses pilotando um Celta velho ou uma Uno meia-boca, trabalhando como cidadão comum, indo e vindo como todos nós. Sempre foi como destaque em eventos programados e onde todos foram avisados de sua presença. A velha aceitação do Estado paralelo parece dar filhotes, mesmo por aqueles que se dizem legítimos representantes do povo e que lutariam por eles. São eles mesmos que se associam e aceitam de alguma forma esses criminosos bárbaros. E o povo sabe disso. Ao ver esses políticos abraçados com narcotraficantes, entendem que todos eles representam a mesma coisa. A opressão e a solução, no final das contas, é o cara se refugiar num candidato como o Bolsonaro ou como outro qualquer da direita, que já foi abordado de sobra aqui no canal. Temos análise aqui a respeito apenas ao tema segurança pública, mas também a política. Como eu falei, eu estou me debruçando em cima de um momento, de um foco de segurança, onde pessoas envolvidas dão o seu depoimento. Quem dá o parecer hoje são vocês. Eu não tenho mais nada com isso. Hoje, eu simplesmente analiso os fatos. Vi o vídeo onde Carlos Lupe, que inclusive está sendo acusado pelo Vivaldo Barbosa, não por mim, ser beneficiário de um esquema de corrupção, cabe a eles brigarem entre si, porque são todos do mesmo partido, dizendo, batendo com a cabeça, fazendo continência, que sim, que aquela história ridícula e caduca mostrada ali, aquele bandido de antanho não oferecia quase perigo nenhum. Perigo era a milícia, é errado. Perigo são todos. Quem vive no mundo comum sabe aqui o que acontece. Sabe que quem enfia um fuzil na cara da gente é um miliciano, mas do Comando Vermelho. Erra também no varejo e no atacado o dito cujo candidato, talvez pseudo-candidato, pelo menos está com campanha de candidato, dizendo, afirmando tacitamente que todo o aparato miliciano no Rio de Janeiro é obra única e exclusiva do Estado. Não poupou ninguém. Não poupou ninguém. Pegou a água do banho da família e jogou fora com o bebê dentro. Colocou todo e qualquer milícia formada única e exclusivamente por policiais. Uma mentira que não encontra eco no mundo real. Eu estou aqui para falar do mundo real, do mundo fictício e do mundo que eu vivo. Na minha cidade foi desbaratada uma quadrilha, uma gangue, uma milícia. Ministério Público e Polícia Civil, sistema de investigação que respondam por ela. Não sou porta-voz de nenhum deles. Agora, a única coisa que sei, pelos
meios legais, pela imprensa, pela mídia, é que, no montante de 30 ou 40 pessoas, apenas 2 foram identificados como policiais, o que joga por terra e transforma em falácia e mentira tudo que o senhor Ciro Gomes e o senhor Carlos Lupe falaram. Isso daí é uma alevosia. Isso daí é mais uma repetição de um mantra Marcelo Freixiano da vida, que está sendo disputado a tapas e bolsadas entre o PT e o PDT, apenas para ser o perdedor da próxima contenda. Tenho mais para falar. Tenho mais para falar aqui, só para terminar, porque fui eu que escrevi o que está escrito aqui. A análise a respeito da segurança, ao tema segurança pública, aos equívocos mal entendidos, mal intencionados, criado por todos eles, como esse amontoado de mentira, prova que o povo não aguenta tanta demagogia. E eu vou explicar por quê ao final da fala. Tanto oportunismo, tanta gente se arrumar ou se arvorar de porta-voz do povo. Esse povo que não foi chamado para opinar, em momento algum. Aqui opina o Marcelo Freixo, opina o Lula, opina o Ciro Gomes, opina especialista de segurança formados Deus sabe onde, a opinião de estudiosos, que a gente não sabe aonde estudam, opina a Globo, opinam os parentes dos marginais, opinam os cidadãos de bem que foram convocados ou obrigados pelos marginais a fazer manifestações e que têm medo de serem mortos dentro de um micro-ondas, queimado e vivo. Só quem não opina aqui é o agente de segurança do Estado, a polícia e o pobre Zé das Couves, que mora naquele lugar. E se não tem direito à opinião, esse não tem direito à opinião e tem que ouvir calado o discurso de Ciro Gomes e de outros políticos como o Lupe. Eu quero dizer para vocês, para ficarem tranquilos, que a vingança, como sempre, vem nas urnas. Não existe Zona Sul suficiente para fazer o Marcelo Freixo ser governador do Rio. Ainda bem, o Rio de Janeiro já acumula desgraça demais no seu currículo para ter mais esse. Eu sei que um dia Deus teria piedade de nós e parece que esse momento está chegando. Dá a impressão que políticos horrorosos e oportunistas são bons políticos. Só que não existem bons nem ruins. São todos ruins. Seus antagônicos são tão ruins quanto eles. A esquerda entra aqui defendendo o indefensável e recebe como contragolpe alguém que defende também o indefensável. Ambos são indefensáveis. Hoje não tem como você defender um ou outro. Parece que toda vez que a direita dá um prato de bandeja, a esquerda vem e defeca nesse prato. É o que acontece. O Rio acaba de doar a sua empresa de água, uma estatal de água, para uma empresa de fora representada pelo BTG Pactual, mais uma vez, com 90% de dinheiro público. Um prato feito para uma oposição. E essa oposição no Brasil faz o quê? Prefere ir para cima da política de segurança pública e atacar o Estado e defender o indefensável. E digo mais. Parece que a eleição do ano que vem vai ser decidida em torno disso. Dá a impressão que o Bolsonaro está cada vez namorando mais a ideia de chutar o pau da barraca. Essa abertura de inquérito contra o Dias Toffoli pela Polícia Federal é um bom indício. A operação policial do Rio de Janeiro, que poderia ser apelidada de STF vai tomar naquele lugar, também é outra amostra. São tudo análises. É uma leitura que a gente está fazendo. O melhor de tudo é o seguinte: a secura por segurança pública no Brasil é tão grande, no Brasil, que até o Cláudio Castro, que até ontem era um Zé Ninguém, desconhecido,
Bastou o Marcelo Freixo bater nele, defender com unhas e dentes. O Comando Vermelho, os marginais, os delinquentes. A Globo bater nele, que simplesmente sua popularidade quase quadriplicou. Ele precisa hoje de apenas mais 3 ações dessas para ganhar a eleição, e com 5 ações dessa, ele ganha no primeiro turno. Isso prova como o povo está abrasado e molestado pela falta de segurança. Por que isso, Rubem? Por uma coisa muito simples, a mais simples de todas. Fome hoje você tem, mas você sonha com um prato de comida amanhã. Situação feia nós estamos passando, mas ela não começou hoje. O povo não é tão ignorante de achar que começou com o Bolsonaro. Em nenhum momento isso daí é uma ode de defesa ao Bolsonaro. É simplesmente a explicação de por que tudo isso acontece. Difícil para vocês entenderem isso, pelo menos os bem-intencionados, os mal-intencionados. Bem-intencionados entendem de cara. Pegam de cara e veem o que está acontecendo. Os mal-intencionados não. Os mal-intencionados sempre vão fazer o carnaval deles. Quem está falando sou eu. Quem está falando é alguém que anda na rua. Quem está falando é alguém que tem que tirar minhoca do asfalto para poder sobreviver. Quem está falando é um de vocês. Não adianta vir alguém com conversinha fiada, não adianta político oportunista vir para aqui com historinha de pobre coitado, disso, daquilo. Eu conheço muito bem o mundo, eu sei muito bem aonde eu ando, eu sei muito bem o que me incomoda, e todo mundo aqui sabe disso. É triste, é deprimente ver tudo isso aí que está acontecendo. Gostem vocês ou não, queiram vocês ou não. A segurança pública no Brasil é, sim, um grande divisor de águas. A população brasileira não aguenta mais isso. A violência está a números, os números são assombrosos, são assustadores. Os números das mortes no Brasil, num país que não tem porte de arma, que o porte de arma é proibido para o cidadão comum, e aonde você toda hora vê milhares de vídeos aonde pessoas são abertas à faca, tem seu coração arrancado. Eu não estou contando nenhuma alevosia, eu não estou inventando nada. Eu estou falando que pipoca todo dia no nosso WhatsApp e nas nossas redes sociais. Gente tendo o coração pulsando, arrancado de dentro do coração, muitas vezes por ter sido confundido ou indicado como um dedo duro, um X9. Talvez seria bom levar algum desses políticos para um ritual desses, para mostrar a ele como são essas vítimas da sociedade, se comportam, esses coitados. Quando alguém tentar fazer poesia ou querer dar uma de Cecília Meirelles ou Machado de Assis sobre um enfrentamento nada romântico da polícia, mais ou menos armada, porém bem treinada, contra moleques e fedelhos, mal treinados, que a única coisa que sabem fazer é cheirar o dia inteiro, com armas na mão e não sabendo o que fazer com elas, a gente vê esse quadro que se montou aí, e alguém tentando pegar os corpos de todos e usar como palanque. Eu uso uma frase do Capitão Nascimento, o personagem fictício, mas não muito fictício, do Tropa de Elite 1. Eu acho e sei que o baiano, que era o traficante, o alter ego do bandidão comum, hoje no morro, eu sei que o baiano deve ter tido uma infância desgraçada. Eu sei que o baiano deve ter passado horrores, mas eu não estou aqui para isso. Eu não sou assistente social, eu não estou aqui para dar ajuda a ninguém. Eu estou aqui para combater o mal que o baiano faz. Esse é o papel da polícia. O Estado, se quiser chegar lá, tem que chegar de outra forma. Deveria chegar de cara fazendo uma coisa, retomando o Estado que é dele. A rua que é minha, a rua que é sua, e aonde a gente não veja mais políticos demagogos indo lá para dentro e tentar explicar romanticamente o que acontece lá, tentando relativizar todo o crime que acontece no Rio de Janeiro, usando como desculpa, como qualquer coisa, o fato que eu morei aqui 11 anos. Morar aqui 11 anos e entrar como personalidade, com um gerente do tráfico avisado que o doutor fulano de tal vem aí, é muito fácil. Como eu falei, eu quero ver é você entrar ali dentro, de peito aberto,
Quero ver você entrar ali com o seu carrinho velho. Eu quero ver você entrar ali como trabalhador, como Uber. É isso que é a diferença. É isso onde todo mundo erra no atacado e no varejo. Já falei, porque quem souber, quem quer saber, se vocês querem saber quem vai ser o novo presidente do Brasil, me perguntem um dia depois da eleição que eu digo para vocês. Eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém. Eu estou aqui para mudar o formato do nosso canal. Não vamos correr de assunto nenhum. Só que a gente tem que fechar esse cenário de segurança pública. Depois pode vir vacina, depois vacinação, como também esse espaço vai ser aberto para qualquer um, do PT, do PDT, do PSL, bolsonarista, lulista, sádico, doente mental, qualquer um vai poder vir aqui falar à vontade. A tribuna vai ser livre. Nós vamos deixar isso aqui solto para todo mundo. Quem quiser pode vir aqui falar. A gente vai fazer o contato e nós vamos fazer essas lives, tá? De entrevistas, de tudo. Agora, o mais importante de tudo é a gente falar na mesma sintonia de vocês. Não vim com historinha, tentando romantizar, tentando fazer poema, tentando usar termos poéticos. O mundo é cruel, o mundo não é poético. O mundo real, aquele mundo que você encara ali, ele é cruel. É cruel. Milhares de pessoas são mortas por ano aqui no Rio de Janeiro. 90%, 95% delas oriundas desse narcotráfico pesado, fedorento, violento e, ao mesmo tempo, insensato e defendido por muitos. Eu não sei de onde vem essa defesa, queria saber, queria entender isso, mas eu juro que foge a minha compreensão muitas vezes. Me foge a compreensão do que está acontecendo. Eu tento entender e as coisas ficam cada vez mais estranhas, cada vez mais difíceis. E um dado para refrescar a cabeça de todo mundo, porque é comum qualquer pessoa hoje que defenda, não sei baseado em quê, esses marginais e ataquem as forças de segurança pública. Eu quero dizer para vocês um dado. Todo mundo fala que aqui só se ataca o andar de baixo, só se ataca o cheirador, o viciado, e com essa falsa prerrogativa, eis que muitos tentam defender o indefensável. Então, eu quero dizer para vocês que, em novembro de 2020, a Polícia Federal apreendeu em São Paulo 1 bilhão, não é um bi, não lembra aquele 1 bi, da Umbi, do Rodrigo Bostantino? Então, a Polícia Federal apreendeu 1 bilhão em dinheiro e bens e pegou apenas 50 toneladas de cocaína em São Paulo. Isso é para quem diz que a polícia brasileira só combate a raia miúda. Esse pó provavelmente era para exportação. A Globo protege o varejo interno, porque simplesmente é isso que está determinado para ela. Conseguir manter o mercado e, ao mesmo tempo, promover a discórdia e a desunião. É o estilo velho e manjado do Império Anglo-sionista. Foi assim que eles atuaram na China por 110 anos. É assim que está havendo no Brasil, com essa visão benevolente que toda a cúpula política brasileira, independentemente, decorrente partido, tem em relação a Israel, aos Estados Unidos. Já botou Israel no meio? Já. Já botou Estados Unidos no meio? Já. Porque é isso que está de um lado. Não tem como a gente ter uma visão benevolente desses estados e, ao mesmo tempo, combater esse narcotráfico, que financistas desses países estão fazendo isso. Já dei a dica hoje de tarde, mostrando que, nos últimos 10 anos, a produção de cocaína na Colômbia dobrou. Isso quando extirparam os cartéis de lá que produziam a droga e colocaram lá dentro de 7 a 11 bases americanas. Eu falo de 7 a 11 bases porque elas mudam. Então, 11 bases americanas que foram para lá. Ou muito incompetentes ou muito competentes. Depende do que eles foram fazer. Se foram combater a droga, são extremamente incompetentes. Se foram lá proteger a droga para ela chegar sã e salva nos Estados Unidos, eles foram extremamente competentes.
Estou inclinado eu à segunda hipótese. Afinal de contas, toda a militarização e o fim do bandido romântico, aquele retratado em verso e prosa por alguns políticos aí, aquele político mecenas, hoje chefe de tráfico, não dá mais bujão de gás para ninguém. Ele pode amarrar um bujão de gás em alguém e explodir o bujão de gás para a pessoa. Dar bujão de gás não faz mais parte do escopo do Comando Vermelho. O Comando Vermelho distribui terror. Terror, dor e sofrimento. É isso que a gente distribui. É isso aí que faz a distribuição no Rio de Janeiro. A milícia não está muito atrás. Tá? São todos estados paralelos, são todos falta de Estado. Mas é comum também o BOP subir numa ocorrência e, na segunda rua, receber um telefonema, falar assim, não sobe mais, porque fulano, ciclano e beltrano ligaram para cá e é para parar a operação. Essa promiscuidade entre Estado, entre políticos e a droga leva a isso. O dinheiro farto leva a isso. Tudo tem que ser repensado, reestudado. O primeiro caminho seria a pacificação do tráfico. A pacificação do tráfico não é o fim do tráfico. O fim do tráfico ele só vem com o fim do usuário. Sem comprador de pão, não adianta fazer pão. Não adianta vender pão, não adianta comercializar pão e não tem imposto do pão. Não tem nada. Então, o grande problema está no consumidor. Antes disso, vamos humanizar o tráfico. Humanizar o tráfico é o quê? É dar carteirinha para cada um? Não. É simplesmente privilegiar as áreas da cidade aonde o tráfico é pacífico, de quem tem o tráfico violento. Quem tem o tráfico violento atua contra todo mundo. Ele não só fornece a droga, ele fornece a bala perdida, ele fornece a morte, né? Ele fornece a arma para alguns fazerem delitos, assaltos, pequenos assaltos e, conseguinte, assassinatos. Quando você acaba com essa figura predatória do traficante armado, você resolveu 70% do problema. Porque os outros 30% do problema vão ser quase que diretamente um problema dos usuários. E os usuários você só consegue acabar com eles dando educação dentro de casa. Não é a faculdade, não é a universidade, não. Senão esses DCEs aí não seriam um centro de consumo pesado disso tudo. Não. Educação dentro de casa, estrutura familiar. Por isso que eu sou considerado conservador e tenho muito orgulho disso. Acho que ser conservador no Brasil é um privilégio. O conservadorismo me faz muito bem. Tá? Ter uma família normal me faz muito bem. Ser uma pessoa normal, tranquila, ter filhos normais, ter pessoas normais, ter sobrinhos normais, ter amigos normais, tudo isso me dá muito orgulho. Tenho muito prazer em não ter filho viciado, tenho muito prazer em não ter sobrinhos viciados, tenho muito prazer de não ter nenhum deles vivendo no crime ou vivendo do crime. Se alguém acha isso aí bonito, se alguém acha isso aí belo, ótimo. As manifestações aqui, usando o nome de político, elas são pontuais. Pontuais. Não há corrente nenhuma aqui sobre ninguém. Aqui nós vamos combater, debater e conversar sobre o que as pessoas fazem, as declarações das pessoas, o que está rolando. Não a minha vontade, não puxar a sardinha para cá ou para lá. E, graças a Deus, meus mediadores estão fazendo o trabalho certo. E é isso aí que eu espero. Agora, vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês, fazer algumas perguntas e terminar essa live, como eu falei que terminaria as lives, com aproximadamente 45 minutos a 1 hora. Salvo perguntas e respostas. E aí a gente faz 2 horas batendo papo aqui. Quero agradecer a JSM, ao Rafael Cândido, ao Cirso, ao Ulisses, ao Wagner Gon, todos nós, todo mundo aqui, Cleberson de Paula, Regina Dias, quem eu não citar, não se sinta diminuído por isso. Débora Lou, a Mauri Oliveira,
Não é desculpa da segurança pública, é a insegurança pública que leva a isso. E hoje o maior cabo eleitoral disso são políticos que se juntam em volta de renomados bandidos para fazer isso aí. Triste, mas é a verdade. Eu estou chatão hoje. Estou chatão hoje por um único motivo. Eu não sou rádio de pilha. Eu não falo o que você quer ouvir. Eu falo o que eu tenho que falar. Só isso. Essa é a diferença. Tá? É isso. A gente, de vez em quando, tem que ser um pouco didático para as pessoas terem razão. Eu estou sacrificando o meu canal para fazer uma melhoria. Não estou aqui para fazer, nunca fiz. Ficar fazendo a vontade de alguém. Não tem vontade aqui de ninguém. Aqui a gente fala a verdade. Fala o que você vai. Pega um seu carrinho e entra dentro de uma comunidade. Entra. Aí você vai ver que tudo aquilo que foi falado ali é conversa fiada. É papo. Bolota. Cleberson de Paula, Rubão, qual a tua opinião sobre a pesquisa eleitoral de hoje? Não tenho opinião formada. Duas pesquisas eleitorais onde há uma diferença abissal entre as duas. Ou uma está errada, ou outra está errada, ou as duas estão erradas. Eu acredito na terceira hipótese, onde todas estão erradas, porque, na realidade, é uma briga de narrativas. Está todo mundo preocupado com uma eleição que nem existe candidato ainda. Vamos ver. Estou só olhando aqui, gente. Não estou fora do ar, não, tá? Wagner, bom, o algoritmo pega pesado contra a gente. Não há divulgação, gente que é inscrita no canal diz que não recebe notificação. E é assim que vai. O Paulo Guedes é um câncer econômico no Brasil. Já falamos muito sobre isso. Mas agora nós vamos falar os temas pontuais. O que acontece? Todo mundo já sabe a nossa posição. Isso. Eu gosto quando as pessoas têm ataque de pelanca. Aqui não tem lugar para politiqueiro, aqui tem gente. Aqui é o seguinte: é um canal trabalhista, é um canal do povo brasileiro. Boa noite, Marlene. Aqui é um canal Robson Freire, Lucas Penteado. Valeu, Lucas. Um abraço. Para quem não sabe, Lucas Penteado foi quem deu o estúdio para a gente, tá? E pediu para a gente colocar o nome do Caio Castro. Existem outros. O que a gente vai fazer? Rubem, você não disse que não ia falar de política? Não, eu vou falar das declarações deles, do que eles impactam no nosso dia a dia. Política não interessa mais, todo mundo já sabe qual é a nossa posição. Valeu, André Nunes, muito obrigado. Tom Clay, essas pesquisas são todas fraudadas, todas elas, de um lado ou de outro. João Ricardo, é sobre isso que eu falei, sobre a trágica e patética depoimento do candidato Ciro Gomes, ou possível candidato, numa live com Carlos Lupe. Todos eles conhecem o Rio de Janeiro, morando em paraísos. O Rio de Janeiro tem um paraíso. E aqui faço aquela minha brincadeira, 5 perguntas para terminar a live. Façam 5 perguntas que responderei.
tranquilamente. Vou tirar o fone aqui, porque eu não estou precisando mais ouvir nada. Tá? Toda vez que entro no seu canal, preciso me reinscrever. Está acontecendo em vários canais, mas no meu é tranquilo. Né? Como eu falei, 5 perguntas, 5 respostas e fecharei a live de hoje. Tá? Que é esse o formato que a gente vai ter direto. Quem quiser se tornar membro, por favor, vá no GeoForça e se inscreva. O nosso canal aqui não é liberado a aquisição de membros. A partir de R$ 4,99 por mês, você pode fazer parte desse conteúdo, tá? E ajudar a gente a fazer algo melhor. Tudo nosso praticamente é empírico. Tá? Wagner Gon, muito obrigado pela participação no Superchat. Está aí, gente. Eu peço que vocês se inscrevam no canal GeoForça. E, como eu falei, tenho 5 perguntas para responder. Perguntando, eu respondo. A André Nunes faz a primeira pergunta marcada. Já foi a 1. Rubão, quem tem peito para retomar a BR Distribuidora? Na minha opinião, nenhum dos candidatos. Você está certíssimo. Nenhum dos que estão aí, dos que estão se lançando no momento, tem peito para isso. Liliana Toso. Segunda pergunta. Foi a segunda pergunta. Rubem, você é a favor do Exército se envolver em segurança pública? Com certeza absoluta. Um país que mantém forças armadas e não envolve elas em segurança pública, em infraestrutura, em logística, está jogando mão de obra fora. É um gasto de bilhões por ano que deve ser aumentado, triplicado. Não é triplicar salário, não, gente. É triplicar gasto. É incremento, é fomento. Porque em todo mundo moderno, as Forças Armadas, a Pacífica Suíça, ganha horrores com produtos militares. Assim como a Europa inteira. E aqui no Brasil, não. Aqui nós fechamos a Ingesa, fechamos uma série de empresas. Tá? Uma série de empresas de defesa foram fechadas. Então, é claro que eu sou a favor de segurança pública. Por exemplo, todos os presídios no Brasil poderiam ser gerenciados pelo Exército. Tem capacidade para isso e tem impessoalidade para isso. João Ricardo faz a terceira pergunta. Rubão, você acha que um dia a Rússia e China podem se aliar para impedir que Israel continue massacrando os palestinos e desestabilizando o Oriente Médio? João Ricardo, ali não tem a ver com a Rússia, mas tem pouco a ver com a China. A China vê aquilo com equidistância. Ela não tem nada para ganhar ou perder ali dentro daquele cenário. O cenário geopolítico não é o mundo da carochinha que alguns políticos tentam fazer, como tentaram fazer com o crime e com a marginalidade do Rio de Janeiro. Todo mundo tentando tirar proveito, quando o povo sabe muito bem qual é o problema. O povo sabe muito bem quem amar e quem odiar. O povo sabe muito bem na hora de ter que votar entre o Marcelo Freixo e o Marcelo Crivella. 2 porcarias, mas na hora H todo mundo soube em quem votar. E se acontecer a eleição de novo, todo mundo vota no Marcelo Crivella de novo. Então é o seguinte, Israel tem uma posição ali, eu acho que amanhã eu vou fazer outro programa sobre o que está acontecendo ali e a sua interação. O Rogério faz uma visualização pontual do que está acontecendo lá, ele consegue te dar rua por rua o que está acontecendo, uma cobertura muito boa, e eu faço a parte externa, geopolítica, como aquilo está tendo repercussão no mundo. O que pode dar daquilo ali? Amanhã a gente tem no GeoForça isso aí, de repente cedo, de repente um pouco mais tarde. Agora, a Rússia tem sido leniente ali, porque 25% daquela população, 1/4 da população israelense, de 10 milhões de habitantes aproximadamente, são eslavos ou descendentes, têm um pé na Rússia. Muitos são capitalistas, e isso tem um peso muito grande. E é o único ponto frágil da política externa de Putin. Mas nada impede que Putin use uma segunda mão, uma mão invisível, como parece que está acontecendo.
Existe uma mão invisível ali. Falaremos isso amanhã. Rafael Cândido, já mandei. São 3, né? Agora eu tenho mais 2. O Wagner Gomes comente sobre quando o rico, não é nem o rico, o cara de classe média, o cara que romantiza a situação do bandido, isso aí só acontece enquanto não é na família dele. Enquanto não é na família dele, tudo é romântico. Agora, quando é na família dele, a polícia pode dar um tiro na cabeça de qualquer um. Não tem problema, não. Alex Crisek, tem uma reportagem de ontem no Jornal do Brasil Online, denunciado por Vivaldo Barbosa, que o Carlos Lupe fez o PDT de cabide de emprego da família. Bem, o nosso amigo Marcelo Freixo já empregou o filho, com todo o seu conhecimento, com todo o seu know-how, com todo o seu expertise, nas tetas do governo do Estado, do Eduardo Paes. Parabéns ao Marcelo Freixo, sujeito muito ético, uma moral ilibada, fazendo isso. É isso aí que a gente tem que esperar dos políticos. Colômbia com pinta de lança protetorado como Hong Kong do Cone Sul. Já foi. Não tem mais condições. Nem o Equador. O Peru, ninguém sabe para onde vai. A situação está difícil. A situação já foi mais fácil para a América do Sul. Estamos virando realmente a América Latina, de verdade. E talvez no meio dessa história toda, o único não alinhado dessa história toda, que é a Venezuela, saia como grande vencedor. É isso que assusta todo mundo. É isso aí, JSM. Deem likes. Para você eu mando beijinho, para os outros likes. Rubem, Israel vai invadir a faixa de Gaza? Se invadir, pode ser que o Hezbollah entre em campo. Não sei, porque não consegui captar ainda se houve, estou estudando isso aí, estou procurando isso aí, se houve algum armistício entre o Hamas e o Hezbollah. Para quem não sabe, o Hezbollah é inimigo, ou teve uma cisão muito grande com o Hamas por causa da Irmandade Muçulmana, que atuava na Síria. Mas se o Hezbollah entrar em campo, o caldo entorna, porque o Iron Dome, apesar do que vocês veem por aí e leem por aí, o Iron Dome se mostrou extremamente ineficiente contra foguetes vagabundos, fajutos e feitos no fundo de quintal. Imagine se entrarem mísseis de verdade. Aí é que eles não têm a mínima chance. Braulio Santana, Rubem, a entrada da base de Alcântara já está fechada com os americanos? Fechadinho. Fechadinho. Já são donos de tudo. Cício, explica essa história do seu amigo que mataram aí. Você quer mandar algum recado? Você quer um link para mandar um recado para o Ciro Gomes? Eu mando um link para você. Você manda um recado para o Ciro Gomes? Ciro Gomes se tornou um especialista em segurança pública de uma hora para outra. Wagner Gon, Cidinha Campos, que fim levou? Não tem possibilidade? Sim, eu vou procurá-la. Não tem papas na língua e já falou tudo na vida do Marcelo Freixo e de todos os outros. Sim, amanhã nós vamos tratar disso, Rafael Cândido. O ataque cibernético que deixou os Estados Unidos sem combustível. Pode ter sido uma false flag, porque eles já encontraram, segundo eles, um indício que veio do leste europeu. Para quem não sabe, o leste europeu é a Rússia. E talvez nas próximas horas eles achem a carteira do Putin e do Medvedev lá. Aí sim vão dizer que o Putin que fez o negócio. Ciranda Gomes Biden, hoje está difícil saber quem mama mais a rola e as bolas do Biden, se é o PT ou o PDT.
Problema deles. Eles que se expliquem com seus eleitores. Não é mais problema meu. Problema meu é apenas apontar. A live com o voto impresso não miou. De jeito nenhum. Está aqui perfeitamente. Perfeitamente está aqui. A partir de dia 14, depois da manhã, eu vou ter a posição certa sobre isso aí. Né? Rubão, João ou Ricardo, a última pergunta. Rubão, você acha que a grana que estão pagando para o João Santana, os 250 mil mais mal gasto da história? Olha, eu acho que não está mal gasto, não. Eu acho que não está mal gasto, não, porque cada um gasta seu dinheiro onde quer, onde bem entende. Agora, eu, honestamente, não pagaria 250 mil reais por mês. Isso aí a gente não sabe quanto que ele está levando no Caixa 2. Para alguém dizer para você que você tem que tomar banho para parecer limpo e botar perfume para ser cheiroso. Que é isso que a gente está vendo. A única coisa que mudou no perfil do Ciro Gomes é aquilo que todo mundo já reclamava. Toma um banho, se perfuma, começa a aparecer gente, fala como ser humano. Agora, se faz parte do escopo aquela pantomima, aquele circo, aquele eu quero ser Lula no lugar do Lula, da live onde ele fez quase um romance, não digo rodriguiano, porque o Nelson Rodrigues tinha muito mais talento. Aquela ópera bufa, aquela leitura em público de uma cartilha escrita pelo professor Fraga, não dá para engolir, né? Difícil demais. O Ciro Gomes quer ser o Lula no lugar do Lula. Ele quer ser mais identitário que todo mundo. Então, é trágico, ridículo. Bebo mais um gole de água e me preparo para partir. Deixem seu like. Como já falei, se inscrevam no canal Geoforça para a gente poder, talvez, comprar um lugar ao sol nesse espaço aqui, porque os algoritmos jogam todos contra a gente. Os algoritmos estão jogando pesado contra a gente. A maioria dos nossos membros não são avisados da live, não são avisados de nada. O nosso canal não sai praticamente em nenhuma página. Quando sai, é porque já passou há muito tempo. Já está como passado. Isso é uma maneira de descrédito. É isso que eles tentam fazer com a gente. Colocarmos no limbo. Mas não tem problema, nós vamos continuar dando nosso recadinho aqui, fazendo as nossas aparições, fazendo as nossas previsões quando necessário, e vamos, sim, analisar a conversa fiada de todos esses sujeitos. Todos eles. Qual a conversa fiada do dia? Qual a conversa fiada do dia? Nós vamos mostrar para vocês. Luiz Henrique Marques Pinheiro, eu fiz ontem uma no Geoforça, tá? Mas farei outra para mostrar como está se desenvolvendo aquilo lá e o que pode dar. Como eu falei, o Rogério faz uma cobertura direta lá e eu me ocupo de fazer as interações externas daquilo lá. O que vai dar aquilo lá, o que está dando aquilo lá e aonde vai parar aquilo lá. É esse o meu papel. Como hoje aqui foi falar da segurança pública e mostrar que o brasileiro tem sim, ele tem medo de uma coisa, ele tem medo de passar fome, mas ele tem pavor mesmo de morrer. E sem segurança pública não adianta. Você pode passar fome, mas morrer de fome é muito difícil. Você pode ter comida à vontade, mas morrer se torna muito fácil. Então, nesse desequilíbrio entre uma coisa, entre o ter e o ser, a gente vê que qualquer um corre com força para se manter vivo, se manter aqui. E é isso que acontece. Enquanto você está vivo, você tem esperança em dias melhores. Não acontece isso com quem morre. Por isso que os números assombrosos de assassinatos no Brasil bateram no topo e hoje viram
de qualquer forma, um ponto fixo na mente do brasileiro. Estão vendendo a SEDAI, o povo brasileiro não trabalha na SEDAI. Estão vendendo a Petrobras, o povo brasileiro não trabalha na Petrobras. Estão vendendo a Eletrobras, o povo brasileiro não trabalha na Eletrobras. Bota na cabeça, o povo brasileiro está desempregado. Metade da população está na merda absoluta. Então, não adianta você vir com retórica de quem tem um emprego, de quem está bem dentro da sociedade. Se você tem emprego, se você é funcionário público, se você está dentro de uma estatal, se você está nessa situação, você é um benemérito de serviço público, você está bem. E é assim que o povo brasileiro vai te dar. Eu sei que não é. Sei que a gente tem que caminhar muito, mostrar muito mais. Mas você tem que ver na realidade como você é visto, como as pessoas te enxergam. E que você não é o aliado, você é o inimigo. Você tem que mudar a lógica disso. Mesmo que você ganhe 3, 4 mil por mês, você está do lado de gente que não ganha nada, gente que não tem direito a um plano de saúde, gente que não tem direito a um 13º, gente que não tem direito a nada, que levaram a gente para essa toada. E nós aceitamos. Por quê? Vou escrever para você. Veja, isso aqui, 1989. Esse é o ano zero da derrocada brasileira, oficial. É o mesmo ano da decolagem dos comunistas chineses. Claro, eles já vinham num processo anterior de crescimento. Claro, nós já vínhamos num processo anterior de diminuição. Mas o divisor de águas se chama 1989. É ele que divide todas as águas. É ele que divide a todos nós. É ele que faz a diferença entre uma coisa e outra. Tudo que você está passando hoje de segurança pública, de maus políticos, de políticos safados, salafrários, políticos sem nenhum interesse com o povo, sem nenhuma interação com o povo, tudo você deve a 1989. Tudo você depende à nova república. Tudo você depende desse processo que eles chamam de hiperdemocrático. Está tudo ali dentro. Tudo. Por isso que você tem que estudar a história, por isso que você tem que estudar os fatos, por isso que você tem que estudar as dobras da história e por isso que você tem que ser isento. Isenção é o melhor produto que eu tenho para vender aqui. Isenção. E aprender a pensar. Aprender a usar a cabeça. Deixar a emoção em casa e vir aqui analisar. Depois você volta para a torcida. A torcida é uma coisa, o pragmatismo é outra. Aqui nós estamos em volta do pragmatismo. A Eugênia Braga vem aqui dar mais uma aula de brasilidade. Eugênia Braga, muito obrigado pelo seu relato. Eu não queria ouvir esse relato seu. Sim, circulamos em nossas cidades, bairros livres e soltos, mas pedindo a Deus que nos guarde. Hoje mesmo, mais ou menos às 17 horas, executaram o porteiro do prédio onde minha filha mora. Lindo Brasil, maravilhoso Brasil. Vidas negras importam. Vítimas da sociedade, coitadinhos. São pobres coitados. Pai proteja eles. Somos todos filhos de Deus. Isso tudo é bonito enquanto a sirene não chega na porta da sua casa, enquanto o corpo não chega na porta da sua casa para o velório. Aí muda tudo. É isso que eu quero dizer. Eu quero que você tenha esse sentimento sem precisar ter um enterro na sua casa. É esse o meu papel, é esse o nosso papel, e é por isso que eu me despeço de vocês agora com 1 hora de live. 1 hora certinha de live. Interessante. Tá? Cirso dando o último pitaco dele aqui, uns vizinhos aqui, funcionário público, fazendo pouco caso da merda que estão os trabalhadores, achando que não vão se afogar. Todo mundo vai se afogar. Se você acha bem feito a situação dos Correios, se você acha bem feito tudo, toma cuidado. Tem muita coisa ruim vindo por aí.
e vem para todo mundo. E exatamente a anulação da oposição pela própria oposição leva a gente a um futuro sombrio. Mas isso cabe a vocês analisarem, não eu. Eu apenas exponho os fatos. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Cirso, minhas condolências pelo seu amigo. Sei que é seu amigo, o que aconteceu. Rafael Cândido da Silva, muito obrigado. Lúcio Joaquim, todo mundo. Fanheiro Silva, me enche o saco, mas eu estou sempre com ele aqui, também não desisto dele. Bolsonaro hoje vitimizou Israel. Fez isso porque é um idiota. Eu não vou me poupar de chamar de idiota quem é idiota. Fui. Beijo para todo mundo. Beijo e abraço desse que não é o Bozo. Amanhã estou aqui de volta e amanhã pelo dia eu faço mais outra do Oriente Médio. Vamos ver o que o Rogério tem para me falar. Chupar alguma coisa lá do Rogério também. Aí a gente mescla com tudo e manda para frente. Estou acabando. JSM, para você, ó. Beijo. Fui.